Ai, falar de teatro, de personagem, de atuação, pra mim é sempre uma coisa tão profunda. E aí fico sempre muito tocado, sou muito apaixonado pela oportunidade de ter sido ator. Pedro já voltou? Vou pegar aqui e a gente segue. Oi. Oi, meu irmão. Você estava lembrando, a gente estava fazendo essa cena de bar, eu estava vindo, né, acho que no filme não lembro, mas era mais ou menos da encenação do crime, né, e tal, de uma coisa que tinha a ver com É, isso. Mas a ideia da improvisação era uma improvisação de uma cena que não estava no filme, né? E nessa improvisação a gente inventou que você estaria vindo dessa sabatina, de uma espécie de um interrogatório, alguma coisa assim, e os amigos estavam esperando no bar você chegar. Só que eu pedi para você esperar do lado de fora. E enquanto os amigos estavam lá conversando, você esperar um pouco para você chegar e surpreender eles, né? E você pediu para esperar do lado de dentro, não do lado de fora. Você falou que você queria ouvir o que eles estavam falando. Eu achei meio estranho, porque supostamente o personagem não estaria ouvindo o que eles estavam falando, mas não vou discutir. Se você pediu é porque deve ter um bom motivo para isso. Deixei você ficar dentro da sala ouvindo o que você não estaria, o que o personagem não estaria ouvindo. E aí os atores, os amigos ficavam lá. Porra, você viu, cara, que Zé Maria, que sacanagem que fizeram com ele, estão investigando ele, será que ele vai ser exonerado, expulso da corporação? Pô, acho que ele vai se ferrar. Então, estavam conversando preocupados com o futuro, né, do Zé Maria, do personagem. E você ali quietinho, ouvindo, sem falar nada e tal. Aí, depois de um tempo, eles ali só falando sobre isso, eu te dou um toque para você entrar. Aí você entrou, e eu, na minha ignorância, pensei, pô, o cara vai chegar todo amuado, né? Porque eu tinha te preparado para ter sido muito dura a conversa. Eu tinha te preparado para você estar, assim, realmente com medo de perder o emprego, né? E um cara pobre e tal. E você entrou, e aí, galera, tudo bom? Vê uma cerveja aí, tá numa boa. Tomei um susto, falei, o que é que tá acontecendo? Que o cara parece que não entendeu o que eu falei. Eu falei para ele que ele estava preocupado, tá, entrou tudo bem, tudo certo. Aí os seus colegas, né, os seus amigos também se surpreenderam. Pô, como assim, você tá tudo bem? Como assim tá tudo bem? Por que você tá assim todo feliz, cara? Como é que foi lá? Conta aí. Ah, tá tudo bem, fica quieto, deixa quieto, tá tranquilo, tá tranquilo. Como assim tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Não, mas não pode estar tranquilo, você atirou no cara, você tá sendo investigado. Tô falando que tá tranquilo, falando, traz uma cerveja, tá tranquilão. Todo mundo surpreendido com isso. Aí, de repente, os caras, os outros atores não sabiam muito como lidar com aquilo, ficaram insistindo, não, mas como tá tranquilo? Você matou o cara, como tá tranquilo? Não pode estar tranquilo, não pode estar tranquilo. De repente, o Márcio Vitor dá um tapa na mesa e explode. Eu tô falando que tá tranquilo, porra! Caralho! Mas eu não sei, evidentemente, imitar, porque foi uma cena, foi um momento muito brilhante. Essa virada foi muito brilhante, não é nada próximo do que eu posso imitar aqui. Foi uma não, virada é, surpreendente. A cena foi incrível, foi brilhante. Pô, como é que essa cena não tá no filme, né? De tão boa que é. Aí terminou a improvisação, eu virei pra você e falei assim: vem cá, o que que aconteceu ali? Explica. Como é que foi essa virada? Você se preparou para essa virada? O que que foi? E aí você me explicou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou: não, o que acontece é o seguinte, eu pensei que seria bonito eu chegar querendo pagar de que tá tudo bem. Porque o meu personagem é um macho alfa, um policial, um bom atirador. Você me disse que ele era um bom atirador, então se ele errou, ele tem um orgulho, é um policial orgulhoso, condecorado. Se ele errou o tiro, ele tem que chegar, não, tá tudo bem, botando panos quentes. Só que eu pensei, só dá para eu fazer. Isso é o Márcio Vitor falando, gente. Olha só que gente. Márcio Vitor diz: eu pensei assim, só dá para eu chegar dizendo que está tudo bem, se no fundo não estiver tudo bem. Porque se tiver tudo bem mesmo, se eu estiver tranquilão mesmo, tá errado. Esse é só personagem não chegar. estaria. É só chegar. Então não pode. Tá errado. Não tem lógica. Então a lógica é, ou eu consigo ficar tão mal por dentro, tão nervoso, com meu coração disparado, angustiado, e aí eu entro dizendo, pô, não, tá tranquilo, porque é mentira. Ou se eu não conseguir disparar o coração, então eu vou chegar mal.
vou chegar realmente, não, foda, tô mal, tal. Não dá, entendeu? Não dá pra chegar. E É, aí, você se preparou, você falou, não, e aí eu me preparei, fiquei ali me concentrando, foi bom pra mim ficar ouvindo eles dizendo que eu ia me fuder, que eu ia me fuder, porque isso me preparou, né? E aí eu fiquei ali me preparando e tentei fazer o meu coração disparar. Quando meu coração disparou, eu falei, não, agora eu tô preparado pra fazer essa cena. Aí você me chamou, eu entrei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eles foram me irritando. Porra, gênio, né, cara? Gênio. Ó, sei lá. Não, sei ó. lá, vou te dizer, Pra rapaz. isso que eu escolhi fazer cinema da minha vida, entendeu, Márcio? Pra trabalhar com gente que nem Eu você. até, Tô aqui você é pagando forte. pau pra você mesmo porque eu te amo. Não quero nem saber. Ver onde é que seguro isso, porque também, enfim, não lembrava direito, mas tem uma lição da Marília Pera, e que ela dizia: quem, quem chora não mostra, não quer mostrar. Não fica à vontade de querer mostrar, né? Ela fala isso no jogo de cena, inclusive. Então, de alguma maneira, eu vi o jogo de cena muito depois da gente ter feito o filme, mas de alguma maneira, essa compreensão de que o que a gente está fazendo muito raramente vai estar em sintonia com o que a gente está sentindo, né? E tal. O que a gente está fazendo é mais alguma coisa que tenta puxar para ser outra do que o que realmente é só um reflexo nosso, né? A não ser que o filme tenha esse tempo. Quando o filme tem esse tempo de você está no repouso, né? Nesse pré, e no meu lugar tem, antes e depois, né? A gente dirigindo e depois e tal, e teve tempo para isso, assim. Cara, foi um privilégio muito grande, meu. Obrigado. Imagina. E Privilégio meu. eu não sei bem. Mas uma vez eu falei isso aqui um pouco, dizendo, quando eu estava chamando para a conversa que a gente teria, dizendo que uma coisa que eu me surpreendi com a sua observação, eu me surpreendo muito quando a gente é bem observado, sabe? Eu me surpreendo muito. Então, isso fala de quanto eu espero pouco, às vezes. Mas eu me surpreendo muito de pessoas como você, como Maurício Farias, como Márcio Abreu, como Felipe Rich, que são pessoas que observam o que você está fazendo e que acompanham o seu trabalho. O Felipe, eu fiz itens do paciente Estevão, o livro de itens do paciente Estevão. E ele é um cara que, assim, eu improvisava uma cena com a Fadel, com a Georgette Fadel e tal, e aí acabava a cena, ele dizia, não, vamos para tal lugar e tal. E aí eu dava um segundo de pequena decepção, que ele leu e disse, eu vi que você tentou aquilo para levar, porque eu pensei, ele não entendeu. E aí ele disse, como ele percebeu em mim que eu estava pensando, caralho, ele não entendeu, ele disse, ele fez um raio-x do que eu tinha tentado. Eu vi que você tentou levar para tal lugar por conta disso, daquilo, mas eu acho que talvez não seja bacana. Ele teve essa gentileza, sabe? De abrir uma janela, por eu não ser alguém do grupo, ou que tinha a minha primeira peça com ele, e primeira, eu não fiz outra, Isso é mas muito foi uma gostoso, primeira e né? grandiosa, e eu fiquei muito feliz de ter participado. E ele dizia, eu entendi que você queria levar para tal lugar, mas acho que não precisa por conta de enfraquecer tal e tal coisa depois. E ele tinha toda a razão. Porra, isso Uhum. dava uma coisa, sabe? Então, É, porque o Márcio Abreu, sem dúvida, né, Moacir Chaves, que a gente observa antes, o claro. próprio Walter Lima, Grande então, diretor. o Carim. Então, quando você se sente observado, não só no que você está fazendo, mas no caminho que você propõe para aquele pedaço, né? Você faz aquele pequeno recorte. E como aquele Agora, recorte contribui para a história inteira e você se sente observado, eu acho que é a chave do bom relacionamento, sei lá, né? De uma criação artística. É, eu acho Bom, que isso é um grande tesão do trabalho do diretor, né? É observar e realmente observar o que está acontecendo ali por trás, né? Eu tive um professor na Escola de Cinema de Cuba, 500 anos atrás, que falava: a sua relação com o ator tem que ser tão forte, tão boa, vocês têm que estar tão conectados que no café da manhã, antes de filmar, você tem que olhar para ele e dizer: putz, brigou com a mulher ontem de noite. Não tá bem, vamos lá, o que eu vou fazer? Tipo, é muito anterior ao né, a hora de fazer a cena mesmo. Eu adoro isso. Agora,
também tem uma certa deformação profissional complicada, né? Minha mulher sempre me zoa, porque volta e meia eu fico tentando interpretar. Tipo, teve uma vez que a gente tinha um professor de Pilates que veio meio mal, tava num dia, a gente teve um professor de Pilates que veio aqui fazer um trabalho com a gente quando ela estava grávida. Vou dar um exemplo, assim. Aí um dia ele chegou meio mal, meio angustiado, aí depois da aula eu falei, cara, acho que ele tá com câncer. A Maria falou, oi? Como assim? Não, porque eu vi que o jeito com que ele falou em relação a não sei o que, eu acho que ele tá com uma doença muito grave. Não era nada. Viajei completamente, li tudo errado. Né? Na ficção, ninguém torce se não for morrer até o final da peça. Então a gente fica tentando interpretar a vida o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu dizia, que eu falava em relação a você, no sentido da relação de me sentir observado e tal, era num nível profundo, porque eu tinha uma parceira muito bacana nesse filme, no meu lugar que a gente se conheceu, que é a Nívia, que eu conheço desde criança, né? Ela de Jacarepaguá também fazia minha filha no filme. E a nossa preparação, você nos conduzia de maneiras completamente diferentes, né? Para a mesma cena e para situações que a gente talvez chegasse no mesmo estágio. Então, eu me sentia observado no sentido de que você percebia o que era suficiente para mim, o que era suficiente para ela. Caminhos completamente diferentes para nos colocar em lugares parecidos na mesma cena, né? Sobretudo na cena da discussão da Praia do Flamengo, que foi um trabalho muito bacana. E quando a gente viu o filme pela primeira vez, junto, assistimos lá no meu lugar ali no Unibanco, né, do Flamengo, eu lembro que você fez algum comentário no sentido de que como é que eu me sentia me assistindo no lugar que eu gostaria de morar. E, rapaz, isso para mim era um segredo tão profundo. Eu me senti como alguém que gostaria de viver na ficção que eu crio, como ator de teatro, ou na televisão, ou no cinema. Eu me senti tão pelado na sua frente, porque eu lembro de eu parar e dizer... eu queria morar lá. Exatamente assim que eu penso. Não é uma brincadeira, uma piada. Eu gostaria de morar num filme. E aí você disse, eu sei. Eu falei, caralho, da onde? Você falou, Vitor, eu sei. Isso é amor, Márcio. Sei lá, o amor faz isso com as pessoas. Eu também me senti numa conexão muito carinhosa. Cara, é isso. Mas é isso mesmo. Oi? Eu queria puxar para o lado que você está trabalhando agora, para não perder também essa coisa, que é o que te levou para começar a pensar nessa conexão da psicanálise com o Stanislavski. O que te levou para começar a tentar entender também por esse lado? Como é que você intuiu o enriquecimento do teu trabalho, da tua aproximação, a partir da junção dessas coisas? Alguma entrevista? O trabalho de algum autor? Sabe o quê? O que fez a diferença... Eu sempre quis estudar psicanálise, sempre foi uma coisa que eu quis dedicar assim, uma parte mais séria do meu tempo a isso. Eu sempre li algumas coisinhas, mas tudo muito solto, né? Sempre trabalhando muito, nunca tinha muito tempo para estudar, mais estudar as coisas que eu estava fazendo mesmo. E a psicanálise sempre ficava como uma coisa assim, cara, um dia eu vou parar para estudar psicanálise. E aí aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, aconteceu uma pandemia, que eu estou fazendo muita coisa na pandemia, mas tenho inevitavelmente, mais tempo livre. E ao mesmo tempo aconteceu a coisa mais importante na minha vida, que é que nasceu a minha filha, Pilar. E o fato de que nasceu a minha filha me fez começar a querer investigar muito pedagogia. Eu comecei com pedagogia infantil, Montessori, papapá, e fui querendo entender melhor por que as coisas são desse jeito, por que é tão importante para a criança isso, para depois aquilo. Daí comecei a querer ler Winnicott, porque eu ouvi dizer que Winnicott era o grande psicanalista que trabalhou as crianças no universo infantil. Aí, para entender melhor o Winnicott, tinha que ler Freud, porque o Winnicott vem de Freud. Aí comecei a ler mais sobre Freud, já tinha lido Freud, mas não tanto quanto gostaria. E aí resolvi fazer um curso de psicanálise que eu descobri online, com um puta professor ótimo que ia fazer uma leitura completa em 12 aulas das conferências de psicanálise do Freud. Falei, pô, vou nessa. Cara, me apaixonei, tô lendo sem parar. E aí, quanto mais eu vou lendo, mais eu vou entendendo que isso tem tudo a ver com direção de atores. Quanto mais eu vou estudando, agora já estou lendo, ao mesmo tempo estou lendo Freud pra caralho, mas sempre que dá um tempinho eu vou ler um pouco de Ferenczi, vou ler um pouco de Winnicott, vou ler um pouco, enfim, vou para outros caminhos. E aí cheguei no Deleuze.
porque comecei a achar chato, por um lado, chato é uma palavra ruim, que eu quero dizer. Não chato, mas comecei a achar que é pouco contemporâneo o pensamento do Freud, e mesmo o Winnicott e o Ferenczi e a Melanie Klein, esses caras todos, que eu também vou lendo um pouco, menos do que o Freud, mas vou lendo de vez em quando, vou sentindo que são caras pré-século XXI, evidentemente. E aí fui descobrir, eu sempre quis ler o Antiédipo, sempre quis ler Deleuze, nunca tinha tido oportunidade, li coisas de Deleuze mais sobre o cinema, e aí descobri um curso online também de Antiédipo. Aí fui fazer o curso do Antiédipo. E agora eu estou apaixonado pelo Antiédipo, pela esquizoanálise, que é uma espécie de, não é exatamente uma recusa, mas é uma releitura completa, nova de Freud. Né? O que acontece? O que eu comecei a perceber, eu estou já há umas 5 semanas nessa loucura, é que Freud, como eu já falei aqui antes, né, Freud e Stanislavski aparecem numa mesma época, então eles estão ambos, de alguma forma, por mais que me lembrou bem a Sabrina Greve, que o Stanislavski não vai no Freud, não vai estudar o Freud, ok, concordo com a Sabrina, porém, não quer dizer que eles não estivessem falando de alguma forma da mesma coisa sem saber. Entendeu? Tenho certeza que o Freud também não leu Stanislavski, mas ambos estavam ali trabalhando o inconsciente. Né? O Freud no sujeito e o Stanislavski no personagem, a partir do texto. Então, ambos têm uma ligação, sim, na minha opinião, e é isso que eu estou desenvolvendo para uma dissertação de mestrado que eu quero fazer assim que a Rede Globo deixar. Assim que a novela acabar, eu quero, se tudo der certo, fazer um mestrado. E aí quero investigar isso, meu projeto de dissertação é esse. Só que, como eu sou um pouco ambicioso, até minha mulher me deu um toque outro dia, ela leu um pré-projeto que eu tenho, ela falou, tá ambicioso demais, parecendo doutorado, não tá parecendo mestrado. Mas a minha ambição é fazer um link entre isso e depois, Deleuze, Guattari e a esquizoanálise com o teatro contemporâneo pós-dramático e com o cinema contemporâneo de fluxo. Por quê? Porque eu acho que tem uma relação aí de você pensar o sujeito no cinema ou no teatro a partir de um realismo stanislavskiano, porque o Stanislavski, você sabe melhor do que eu, é o grande salto no realismo na história do teatro, né? Porque desde do teatro grego a Diderot, pelo menos, né? Você tem quase que uma mesma forma de representação, não interpretação, que é uma representação que dá muito valor para... Acho que você travou, Márcio. Tem no chat se eu tô sozinho ou se... Alô, alô? Acho que eu parei. Alô? Voltou? Voltou. Oi, tá me Apareceu ouvindo? uma baixa qualidade para mim da minha. Enfim, tentando resumir uma coisa que é muito grande, eu acho que o Stanislavski foi o grande salto, né? Depois de... Travou de novo. Ih, meu... Quem a gente faz? Será que sou eu? É bem o meu, que aparece para mim. Pedro? Tá bem, Márcio? Oi, eu travei, ficou preto, agora voltou. Você está me vendo? Então beleza. Então voltou. Enfim, tá ficando longo demais, eu não quero também ficar dando aula aqui, já tá parecendo as minhas aulas de direção de atores. Mas não. Resumindo, acho que tem aí o Stanislavski e Freud me parece mais óbvio, porque tem essa relação com o inconsciente e esse salto que o Stanislavski dá de pensar o ator por dentro, não por fora, né? Não aquela coisa representativa de declamar bem o texto, né? Textocêntrica pra caralho. Stanislavski ainda é textocêntrico, mas ele vai tentar encontrar no texto a profundidade do personagem, o que tem por dentro, o subtexto, né? Do texto do Chekhov, principalmente, o subtexto, né? Então ele vai ter que criar toda uma metodologia que vai, né? Que vai se evoluindo da memória emotiva para as ações físicas, mas tudo para tentar fazer com que o por dentro apareça por fora, né, de dentro para fora e não de fora para fora.
E eu acho que o Freud vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar pensar como que o que acontece por fora, porque o Freud começa com o caso da Ana O, que é uma mulher que tem um problema de histeria grave, em que aparecem sintomas, ela começa a ter medo de água, não beber água, o braço dela paralisa, enfim, sintomas claros, físicos aparecem, e ninguém consegue decidir por quê, ninguém consegue entender por quê. E o Freud é quem vai, junto com o outro, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do outro psicanalista que ajuda ele nisso. Mas o Freud, principalmente, vai interpretar que isso tem a ver com a relação dela com o pai dela, porque ela tinha toda uma relação com o pai dela quando ele estava doente e tal. Então, ele vai entender que está por dentro, no inconsciente dela, ele vai inventar a ideia de inconsciente, né, a partir desse caso. De como que por fora aparece aquilo que está por dentro. Né? Então, acho que tem tudo a ver. Só que o que mais me interessa, na verdade, porque isso é uma conexão um pouco mais fácil, né? É mais fácil essa conexão. Mas o que me interessa de verdade é o seguinte, hoje em dia a gente tem um teatro contemporâneo, que é um teatro pós-dramático, né? Pós-dramático porque se supõe que é um teatro após o textocentrismo, para usar um termo que é muito, né, muito usado, muito famoso, muito usado agora nesse momento, né, de teatro pós-dramático, teatro contemporâneo. Então é um teatro Breuer, obrigado, apropriação. Obrigado, Breuer. E o que você falou aí, não sei quem é a apropriação, mas o que você falou aí do Ribot é isso mesmo. O Stanislavski vai no Ribot e não no Freud. Mas, na minha opinião, eles têm muito a ver, ainda assim. Mas é o Breuer que ajuda o Stanislavski, quem leva para o... Caralho, o Breuer é ato falho. O Breuer é quem leva para o Freud o caso da Ana O. Mas então, o que me interessa agora, principalmente, é o quanto o teatro pós-dramático, contemporâneo, que vai trabalhar muito uma ideia da presença do ator no palco, né? A presença, o fato de que o ator é o ator, não é o Hamlet, pois não existe o Hamlet, existe o Márcio Vitor estando em Hamlet, fazendo o Hamlet, né? Então tem ali o Márcio em cena, é o Márcio brincando de Hamlet, presentificando o Hamlet. Não é o Márcio numa loucura de que ele é o Hamlet, né? É a presença do ator, a presença do corpo do ator. Ao mesmo tempo, tem também um cinema de fluxo, um cinema contemporâneo, que usa muito não atores, não existe não atores, atores não contemporâneos, né, não profissionais, estou me enrolando aqui. Atores não profissionais no cinema contemporâneo são muito usados muitas vezes porque eu sinto, e aí eu acho que entra muito uma crítica que eu tenho aos cineastas contemporâneos que muitas vezes não estudam a direção de atores, não estudam teatro, não estudam interpretação e aí não sabem brincar. Então, muitas vezes eles vão usar atores não profissionais, porque querem um determinado nível de presença do ator que eles não vão encontrar em atores profissionais porque não sabem pedir, porque não conhecem atores profissionais que brincam disso. Eu tenho essa teoria, que o dia que o cinema contemporâneo se encontrar com o teatro contemporâneo, muita coisa bonita vai acontecer. Porque você vai poder trazer esses atores que estão trabalhando, sim, a presentificação no teatro para o cinema contemporâneo que quer a presentificação do ator. E eu acho, tudo isso para dizer que eu acho que tudo isso pode ter, se você quiser, muito a ver com o Deleuze, o Guattari e a esquizoanálise. Porque o Deleuze, o Guattari e a esquizoanálise, na esquizoanálise, no Anti-Édipo, eles propõem justamente você sair dessa loucurinha que o Freud, a galera do Freud entrou de o passado, minha relação com meu pai, minha relação com minha mãe, minha relação com meu pai, minha relação com minha mãe. Que nem, né, começa o Stanislavski, pensa que seu pai morreu para você poder chorar em cena. Depois vai para o método das ações físicas, mas ainda é muito lá no passado, né? Então, quando o Anti-Édipo vai para o presente, falando, não, é aqui, amigo, é agora. Quem é que é o Márcio agora que a gente vai tratar? Não é o Márcio em relação ao pai dele. Quem é o Márcio amanhã? Para onde o Márcio vai? Não para onde o Márcio veio. Ele propõe uma mudança de eixo na brincadeira, entende? Na esquizoanálise. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está buscando no teatro e no cinema contemporâneo. Então eu acho que assim como o Freud e o Stanislavski deram os grandes saltos da história da psicologia e da atuação, de alguma forma me parece que o Deleuze e o Guattari podem ter dado um salto maior do que a gente ainda, né, porque você não vê 500 psicanalistas trabalhando a psicanálise ainda é uma coisa que está acontecendo. E você ainda está vendo o teatro contemporâneo e o cinema contemporâneo brincarem com os atores de uma forma que ainda não está totalmente estabelecida, nessa nova forma. Então esse novo salto ainda não terminou de acontecer, a gente está vendo ele acontecendo. Então acho que essa ligação, tem que acontecer. Acho isso delicioso. Entende? A gente quero brincar disso, quero ver Olha, isso. isso é Quero ver muito essas além, crianças brincando. é muito legal, é muito além, né?
é um fio para se puxar muito poderoso. Assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo. Quando a gente bateu esse papo um pouquinho antes, nesse pré, eu fiquei pensando, tem uma coisa que me pega. Bom, já vou querer saber de você qual personagem que você viu em cinema e que você quis se informar mais sobre o ator, ou em televisão, em teatro, se você tem essa lembrança. Mas a mim me pega muito Estrada Perdida, o Mecânico, que chamou o Mecânico aqui, com o Christian Bale fazendo, o Spider, do... Eu não lembro o ator que... acho que é o Ralph Fiennes, eu não tenho certeza. Mas esse tipo de ator, de filme de terror, eu adoro filme de terror, das interpretações dos filmes de terror, né? Nesse Nós, do Jordan Peele, a menina faz um trabalho incrível naquele duplo dela, né? Nossa, mãe do céu. Então tem um tipo de interpretação não natural, que o Guel Arraes chama, eu acho maravilhoso, que ele chama de realismo naturalzinho, né? Que não é nem realismo nem naturalismo, que é uma coisa que acontece Quem chama assim? Um realismo naturalzinho. Então, esse tipo de interpretação que foge a isso, de entrar, de sair, dizer que é uma coisa que vai para que é quase a personificação de um pesadelo, esse tipo de interpretação, ele não tem estudo. Ele ou você vai ser provocado pelo diretor de resultados sem saber o que está acontecendo e vai ter uma surpresa quando um montador maravilhoso como o Quito Ribeiro resolver a história com o trabalho que você jogou lá, ou você não vai ter nenhum controle sobre o que você está passando. E seria bom se você tivesse, como ator, uma possibilidade de contribuição dentro dessa história, por mais que ela fosse confusa para o espectador, né? E eu gosto de filmes de terror, sobretudo por conta desse tipo de caminho se eu que o personagem pode tomar. Não sei se eu concordo totalmente que não tem ali... Eu acho que tem uma lógica interna, tem que ter uma lógica interna em tudo que você faz, entendeu? Mesmo que a lógica interna seja meio caótica. Então, por exemplo, para usar alguns exemplos que você deu, vamos lá, Us. Corra. Não, Us não, Corra. Do Jordan Peele, mesmo diretor de Us, né, de Nós. Acho que todo mundo viu esse filme, se não todo mundo viu. Se alguém não viu, veja. Corra, Jordan Peele, ganhou o Oscar de melhor roteiro, um puta filme maravilhoso, primeiro longo do diretor. Quem viu esse filme lembra que tem uma cena maravilhosa, que tem uma atriz maravilhosa, que eu, infelizmente, não vou lembrar o nome agora, embora eu já tenha usado ela em exemplo, em aula e tudo, que é a que faz a empregada da casa negra, que age de uma forma estranha e que você vai descobrir que ela não é quem ela parecia, não vou dar spoiler, né? E que num determinado momento, numa determinada cena, o protagonista fala para ela, pô, você tirou, sei lá, acho que ela tirou o telefone dele do recarregador e ele reclama isso com a namorada fala com ela e ela vai falar com ele e fala, me desculpa, eu não sabia que você não gostava que eu mexesse nas suas coisas, enfim. Só que vai ficando estranha, e ela vai ficando estranha, e ela vai regalando o olho, e ela vai fazendo assim, sabe o que tá acontecendo com essa mulher? Essa mulher tá louca, que porra de cena é essa? Parece não ter a menor lógica o que tá acontecendo com ela, porque ela vai falando, não, e ela começa a chorar. Que filme doido, né? Só que depois o filme explica, entendeu? Eu não quero dar spoiler, mas ela tem uma lógica interna absolutamente cristalina para estar agindo daquele jeito. Betty Gabriel, obrigado, Amarilis. Betty Gabriel, puta atriz, maravilhosa, porque ela consegue fazer um negócio que ela, ao mesmo tempo, é um personagem e, ao mesmo tempo, tem dentro dela um outro personagem, os dois estão brigando e tem uma briga interna ali acontecendo, você pode imaginar quase as duas se socando, só que tudo ali dentro. E essa lógica faz com que essa estranheza
aconteça que de fora é estranho. No filme do David Lynch, os filmes do David Lynch são super complexos, mas eles têm uma lógica interna. Nossa. O Mulholland Drive tem toda uma lógica de sonho ali. Entendeu? Então, se você tenta entrar nessa lógica, você vai entendendo melhor o porquê que os atores estão agindo daquela forma. E um exemplo que eu sempre dou é do um filme que eu acho maravilhoso e eu acho uma grande direção de atores, de um diretor que é muito conhecido como esteta, mas que ninguém fala da direção de atores dele, mas era um gênio da direção de atores, que é o Kubrick. Né? Todo mundo fala, ó, o Kubrick, o esteta, imagem maravilhosa, bicho. Vamos falar sobre a direção de atores de Stanley Kubrick. Puta que eu pariu, né? É um melhor do que o outro. Os filmes dele tem uma direção de atores maravilhosa. O que é Laranja Mecânica? Um filme com muitos atores pouco experientes, né? Não é como se o Malcolm McDowell fosse já o James Dean naquele momento, né? É um ator pouco experiente. Todos aqueles amigos dele, os Drude, são atores menos experientes até do que ele, se bobear. E são atores incríveis que estão fazendo um personagem. É um filme que tem toda uma lógica interna completamente não realista, né? A atuação desse filme é muito específica, é muito estranha e todos os atores estão no mesmo registro. Não tem um ator ali que não esteja no mesmo tom, não no mesmo tom monocórdio, digo, todo mundo tá no mesmo filme, sabe? Tá todo mundo fazendo o mesmo filme. Só que é um filme em que a atuação é muito louca. E tem umas pausas, e tem um negócio muito estranho, você não entende direito. Não, tem uma lógica ali. Tem uma lógica ali. Então você pega, por exemplo, uma cena desse filme, que é uma cena que nem é das mais que chama atenção, que é quando o Alex, né, que é o Malcolm McDowell, está em casa, ele acorda, mas é do filme, ele acorda, ele tá só de cueca, ele vai andando pelo corredor, coçando a bunda, de repente ele passa pelo corredor, tem alguém, ele volta, é o diretor da escola. Aí o diretor da escola, ele para na porta, o diretor da escola fala, ei, Alex, meu querido, e eles têm um papo ali, que o diretor da escola fala pra caralho, Alex fala menos, até que o Alex finalmente senta do lado dele e tal, enfim. Essa é uma cena boa de se estudar para qualquer ator ou diretor, porque você vê que se você pegar só o texto dessa cena, e a gente faz isso em sala de aula, é muito legal. Pega só o texto, lê essa cena como se fosse realista. Tem um desenho perfeito, 3 unidades, início, meio, fim, tem uma lógica, você sabe qual é o objetivo do diretor, o diretor tesão no garoto, não é só. Ele, ao mesmo tempo, tem um objetivo externo, que é o de convencer o garoto a ir para a aula, ao mesmo tempo, tem um objetivo interno, que ele tem um tesão no garoto, quer comer o garoto, e o garoto tem uma atitude em relação a isso, não tem um objetivo claro, uma atitude, tem uma. Enfim, é realista o texto, se você quiser, mas essa lógica é retorcida. Entende? Então eu acho que nesses filmes que não são realistas, o que você faz, ou pelo menos o jeito que eu gosto de trabalhar, é você desenha a partir do realismo, você tem uma lógica interna da cena, você tem uma relação entre os personagens, você tem o objetivo de cada personagem, só que de alguma forma isso tem ou um volume mais alto, e aí a gente vai para o expressionismo, que é o que eu acho que acontece no Laranja Mecânica, né? Você aumenta a tensão de tudo ao máximo, ou vai para uma lógica de sonho, que acontece com o David Lynch, tem uma lógica interna? Tem, mas específica, então vamos trabalhar essa lógica, né? Ou 500 outras formas. Eu particularmente gosto muito de trabalhar desdramatização. Adoro Aki Kaurismäki, adoro Bresson, e uma boa parte do cinema contemporâneo brinca com a desdramatização. Não quer dizer que desdramatização seja o ator, Márcio, eu sou completamente apaixonado por você, te amo tanto, casa comigo, vamos ter filhos, estou chorando nesse momento, que é o que tem gente que faz isso. Eu fico desesperado. Né? Tem gente que acha que desdramatizar é monocórdio, flat, não é. Você vai ver o Bresson tem uma investigação gigantesca para conseguir chegar naquele nível de dramatização que não é exatamente monocórdio, uma outra coisa. Porque aí Bresson é Bresson, um cara muito específico. Mas enfim, Márcio, eu falo pra caralho. Você puxa um fio e quando eu vejo... Não, que privilégio. Obrigado pra Desinvestei a caramba. palavra. Eu realmente queria ficar mais por mim. A gente, de repente, armar mais essas. Pô, me deu muita... Sobretudo bar de locação de filme, né? Porque eu também não sou de sair para o bar. Mas quando está em locação, depois do dia de filmagem, fica lá até a hora de dormir para acordar. Tá falhando um pouco, Márcio. Peraí, que agora que eu lembrei de uma coisa que você falou da preparação de elenco do meu lugar.
E eu pensei numa última coisa só que eu queria falar, posso? Claro, por favor. Alô? Não, é só Sim, porque sim, por eu acho favor. que já que a gente está tendo esse papo tão bacana e a gente falou de preparação de elenco, eu acho que eu tenho uma opinião hoje em dia sobre preparação de elenco que eu queria compartilhar com você e queria saber a sua opinião também. Porque eu acho que, bom, começar você sabe, né? Muita gente sabe disso, mas muita gente não sabe que a preparação de elenco é uma profissão que foi inventada no Brasil. Né? No ano 2000 ali, na verdade já tinha tido algo parecido com isso em Pichote, mas foi inventado mesmo no Cidade de Deus, né? Que foi um filme que botaram a Fátima Toledo para preparar as crianças, aí acabou que elas pegaram ela acabou pegando os atores não profissionais também, e aí acabou que quando viu estava todo mundo fazendo preparação com ela e aí inventou-se essa profissão. E eu acho que é legal a gente falar que a direção de atores é uma coisa, a preparação de elenco é outra. E a direção de atores, quem dirige é o diretor. Né? Então a preparação de elenco é uma coisa que tem que se entender bem, porque é uma coisa que você faz antes da filmagem para ajudar o elenco a chegar em algum lugar junto, né, para se escutar e tal. Só que o que eu acho hoje em dia, e que eu não sei, eu gostaria de problematizar isso, que isso fosse mais pensado na nossa sociedade audiovisual, né, é que é muito complicada essa profissão, porque pensa comigo, se você está preparando os atores na pré-produção, o diretor tem que estar junto. Porque se o diretor não estiver junto, você está criando coisas ali que não. Como é que vai. Como é que depois isso vai estar na filmagem? Entendeu? Como é que você vai criar coisas sem o diretor estar junto criando essas coisas? Complicado. Então, muitas vezes, para começar, muitas vezes o diretor não pode estar junto. Então, já, primeiro problema dessa profissão nova. Né? Segundo, se você está na pré-produção, com ou sem o diretor, eu tive a sorte de fazer alguns filmes em que o diretor podia estar, isso foi uma diferença enorme. Mas se você está na pré-produção, fazendo esse trabalho, depois você deveria estar na filmagem também. Porque se você não está na filmagem, como é que você vai acompanhar todo aquele trabalho que você fez antes, né, ali na hora do vamos ver? Eu vi o Márcio fazer um negócio, depois ele perdeu. Então, opa, não esquece aquilo que a gente falou, tem que ganhar. Mas, na maioria das vezes, o preparador de elenco não pode estar na filmagem, até porque aí começa a ficar complicado, começa a ficar uma presença forte demais. Por que complicado? Porque se o cara está na pré-produção e na filmagem preparando o elenco, então já começa a se parecer uma direção. Aí o crédito correto não seria preparação de elenco, seria co-direção, mas aí também o diretor não vai, não sei se vai querer fazer essa. Enfim, não costuma acontecer. Até por isso talvez não vá para a filmagem, preparador de elenco. Então, eu acho uma profissão complicada. Hoje em dia eu acho uma profissão muito complicada, sabe? Eu não sei como resolver essa equação. Sabe? Que lugar é esse do preparador de elenco? Eu acho que talvez a gente devesse tentar se encaminhar para um futuro em que os nossos diretores estudem mais direção de atores e, se quiserem um co-diretor para ajudar mais com os atores, beleza, maravilha, nada contra, né? Mas botar um cara para ficar ali só durante a pré-produção, depois não tá na filmagem, mas também durante a pré-produção o diretor não vai, depois ele não pode, sabe? É um meio que um não lugar, né? Que é um lugar que não tem muito. É estranho, é estranho. Eu hoje em dia não faço mais preparação de elenco por isso, porque comecei a ficar muito frustrado. Sabe? Eu não sou nem diretor, nem não sou diretor, eu estou dirigindo, mas não estou dirigindo. É muito estranho, um lugar muito estranho. Hoje em dia, eu não sei, eu já fiz 7 longas como preparador de elenco, hoje em dia eu não sei se eu acredito mais em preparação de elenco. O Sim, que você eu acha disso? acho que tem. Não sei. Eu, no meu lugar, eu acho que teve esse crédito forte, né, do Eduardo para você ali. Todo o trabalho que ele fazia, toda entrevista e tal, tinha um lugar de levantar esse trabalho, de agradecer e tal, e de sacar. E eu não sei, ali me pareceu bem Mas dividido, me parecia vocês muito afinados, né, e tal. Mas às vezes sim, não é. sim. E você Eu e o acompanhou o Eduardo, processo só para inteiro. fazer essa parte, eu e o Eduardo foi um trabalho muito bacana. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. O Eduardo foi o cara que olhou para mim e disse: opa, esse cara aí tem jeito com atores, vou botar ele para preparar elenco do meu filme. Porque ele me chamou para fazer produção de elenco. Eu fiz o casting junto com a Júlia Spadatini, e aí ele falou. Ó, a Amarilis falando aqui, inclusive, acho que só existe no Brasil. Amarilis, só existe no Brasil. Até hoje, preparação de elenco é uma coisa que existe o coach, né? Que é o Tom Cruise chama fulana para preparar ele individualmente, mas o cara que prepara o elenco inteiro só no Brasil. Mas voltando, então, o Eduardo me chamou para fazer produção de elenco, junto com a Júlia Spadatini,
E aí eu, fazendo a produção de elenco, ele gostou do jeito que eu dirigi os testes e tal, das conversas, e aí deu um voto de confiança em mim, não, faz aí a preparação de elenco, ele nem espera, nem imaginava ter preparação de elenco, e aí a gente fez. Só que no caso do Eduardo, ele não só me, enfim, abriu para mim assim de uma maneira maravilhosa, como ele também me pediu para estar também na filmagem. E isso foi muito legal, porque eu pude acompanhar o meu trabalho depois. Só que, ao mesmo tempo, e acho até que a gente já chegou a conversar isso eu e ele, também foi uma experiência estranhíssima para mim. Porque quando chega na filmagem, não fazia muito sentido eu estar ali com você e com a Nívia dirigindo vocês enquanto o Eduardo está fazendo outra coisa. Ah, na filmagem foi o Eduardo que dirigiu, porque ele que é o diretor. Tá certo, é isso que tem que acontecer. Mas então eu ficava na filmagem nesse aqui, eu tô aqui só observando. Sabe? Tipo, aqui vendo o outro lá trabalhar. Sabe? Eu queria eu pegar os atores. Então, inevitavelmente acaba sendo uma coisa, um trabalho meio, para mim, pelo menos, né, que sou diretor, meio frustrante, sabe? Ai, meu amigo. Que conversa maravilhosa. Muito obrigado por tudo, por esse planeta aberto aí também. Pô, eu vou tentar ver se a gente. Por mim, a gente bate esse papo sempre, porque eu vou certamente lembrar de Adoraria. muitas coisas que eu queria puxar. Tomara que a gente se encontre de novo logo no Lugar ao Sol, nesse Vou Noite adorar. Delícia, a direção do Maurício Farias, que a gente vai estar junto lá, com a Clara Kuttner, minha amiga, diretora, incrível também, que vai Farinha estar maravilhosa. dirigindo junto. É, e quem eu conheço há muito tempo e que todas as minhas loucuras de caminhos de atuação, de qualquer ambição artística passaram por uma divisão. Então, se você puder, vou tentar pensar nisso mais uma semana ou duas, até para ajudar a passar esse tempo, né? Esse tempo só. Com certeza. Tá falhando um pouco você, Márcio. Não sei se você tá me ouvindo, mas se tiver, querido, adorei, achei uma delícia. Por mim, a gente conversava todos os dias aqui, porque é muito gostoso. Uma honra, como eu já falei, bater papo com você. Te admiro profundamente como ator, como pessoa no mundo também, não só como ator, como artista. E, galera, quem quiser fazer o curso do Márcio, eu recomendo profundamente, porque o Márcio vai dar um curso agora de criação de personagem. Se eu não tivesse com uma filha recém-nascida, eu faria. Vai ser foda. Arrebenta. Esse formato, mas vai ser bacana, tá? A ajuda da Luísa Reis para formular isso legal, que é uma mestre e doutoranda em artes cênicas, em licenciatura. Tem um projeto incrível que eu trabalho, ela me puxou para estar perto, que é o projeto Teatro Nômade. E esse é o primeiro, vou estar fazendo com as aulas desenhadas e vai ser bacana. Eu quero, em outros formatos, estar com você junto, se você puder. Cara, beijo muito grande. Muito obrigado. Dá um Beijo, beijão na querido. Te Pilar, na amo. Maria. Fiquem com Deus e um bom restinho de semana para vocês aí. Ó, Um beijo muito Alexandre grande. Capelli está perguntando quando vai ter o curso. O curso já é segunda-feira. Ele é todo online, ali, de segunda e quarta, de 8 às 9h40, é pela Cal. Mas é tudo na plataforma Zoom, né? E que dá para fazer várias coisinhas. Ei, Silvia, querida, minha amiga imensa, a dona. Carinho aí, muito grande. Estamos juntos. Obrigado Estamos só você, começando. querido. Um abração. Beijão. Valeu.